2 Timóteo 4, verso 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Pode sentar-nos. Cumprindo o meu ministério. Eu creio que cada um tem sido chamado, principalmente pregadores, tem sido chamado para um ministério. Agora, dons e vocação de Deus, São Paulo diz, são dados sem arrependimento. A pessoa pode não ser verdadeira e ter dom. Pode ser uma adúltera e ter dom. Pode ser uma mentirosa e ter dom. Que são dados sem arrependimento. Agora, não estamos falando deste dom, estamos falando de um ministério que cada homem exerce. Não mulher, porque a mulher não é uma pregadora na Bíblia. Então, já devia saber disso, né? 1 Coríntios 14, 34, Paulo diz que não permitia a mulher ensinar, nem exercer autoridade sobre o marido. E nós temos vários versículos sobre isso. E entendemos também pela Bíblia que Deus sempre vem usando 12 tribos e estão relacionadas com 12 homens, 12 discípulos também relacionados com 12 homens, e nenhuma mulher. O quíntuplo de Efésios 4:11 é apóstolo e não apóstola. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não tem nenhuma mulher. A mulher, para cumprir o ministério dela, ela deve cumprir o ministério que também está na Bíblia. Creio que seria até bom nós vermos isso em 1 Timóteo 2, verso 11 em diante. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. É um ministério de aprender, aprendiz. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Também não é só isso. Se permanecer com modéstia na fé, na caridade, que é o amor,
e na santificação, que é a vida limpa. Então ela tem um ministério, e esse ministério traz salvação para ela, salvar-se-á, porém dando à luz filhos. A mulher pode ajudar no ministério, como Febe ajudou a Paulo, mas nunca ser uma ministra do Evangelho, porque o mesmo Paulo não podia dizer não permito e ao mesmo tempo colocar uma mulher para pregar. Mas cada um tem que cumprir seu ministério. E nós mesmos, sem ter um ministério de ouvir, que é muito bom para todos nós, temos que cumprir esse ministério. A gente tem que crer como pai, mãe, que tem um ministério e que você não vai embora sem cumprir aquele ministério de pai, de mãe, certo? Deus dê graça para você ter filhos, criar os filhos. Então a gente vai até um certo ponto, depois você tem que deixar por conta de Deus. E a meninada vão amadurecendo por si mesmo. Não podemos entrar na frente deles. Eles vão amadurecendo. Os jovens vão amadurecendo, porque se não amadurece não pode casar. Eles têm que ter decisão própria. A decisão entre os dois, o rapaz e a moça. A decisão deles, no que vai fazer, como vai casar, quanto vai casar, o que vão fazer, o que aceita dentro do seu lar, o que não aceita. Isso não é questão do avô, do sogro, da sogra. É questão do rapaz, da moça. Eles vão decidir, porque eles são capazes. Se não fossem capazes, não casariam, certo? Enquanto você não for capaz de ter decisão própria, não pode casar, não deve casar. Tem que ter decisão própria do que vai fazer, cumprir o seu livre-arbítrio e entre você e sua noiva lutar para cumprir essa vida de namoro, de noivado e casamento. É uma coisa que nós temos que deixar por conta deles. Talvez ela escolhe um pé de cana, mas o que você vai fazer? Você não pode falar nada, certo? Ele também pode escolher uma que não tem caráter. Mas o que vamos fazer? Não podemos apenas dar uma palavra, mas aquilo está neles. Eles vão escolher aquilo. É decisão própria. Escolhendo uma noiva, o profeta pregou. E a decisão de Deus é Ele mesmo. Eu não me influencio, pastor, o quinto de Efésios não influencia Deus. Deus tem o quinto de Efésios para aperfeiçoamento destes santos, que é o corpo dele. Mas nenhum desses ministérios influencia Deus. O Senhor faz assim, o Senhor faz assim. Entende? Então eu creio que cada moço, cada moça tem que cumprir a sua parte. Você já tem decisão própria, que ninguém consegue te segurar. É decisão própria. Como o Romeu e Julieta se segura, eles acabam fugindo, né? Então é melhor fazer tudo em paz, e que eles tenham condições de fazer sua escolha e depois cumprir seus compromissos. Porque tem seus deveres ali e tem seus compromissos que você tem que cumprir durante todo este casamento depois. Isto já vem ensinado de berço para ela sujeitar a Ele no Senhor. É assim como Cristo amou a igreja, o moço, o homem, tem que amar a sua namorada, a sua noiva,
a sua esposa, assim como Cristo, que não teve influência de mais ninguém. Estou apenas te dando aquilo que você já deve saber, que cada pessoa faz decisão própria. Eu mesmo decido se eu quero o céu ou se eu quero o inferno. Sou eu que decido, não é Deus que me força. Ele me escolheu. Se ele me escolheu, então eu tenho uma decisão dentro da escolha dele, certo? Mas cada pessoa precisa sempre manter firme a sua escolha e saber que é entre você e aquela pessoa que vai viver o resto da vida. E não é fácil, hein? Não é fácil viver o resto da vida com aquela pessoa. Tem lutas, tem problemas, muitas dificuldades, não tem o que deseja, mas sempre tem o que precisa. Que as pessoas são assim, tem gente que deseja muita coisa. Se você deseja muito, você não vai ter. Você deseja muita coisa e casa com pessoa que não pode te dar muita coisa. Então não deseja muita coisa. Tem que saber até quando vai o seu desejo. Senão você vai ser um inferno na vida daquele rapaz, daquele homem, a vida toda. De querer exigir e não passar pelas lutas que passa o casamento. Tem momento bom, tem momento ruim, e tudo isso é prometido na hora do casamento, é prometido. Você promete estar com ela ou com ele. Não é só na paz, não é só na bonança, na doença, nas dificuldades, na falta de um bom salário, e não tendo um almoço completo, tendo que comer mingau de fubá. Diário não vai, né? Mas de vez em quando é bom comer um mingau de fubá. Não tem nada mal. Eu como, e então isso é normal. As pessoas fazem suas escolhas e têm suas ambições. Agora você tem que saber que suas ambições devem estar dentro da capacidade daquele rapaz com quem você tem decidido casar. Assim somos nós, os cristãos. Nós escolhemos a Cristo porque Ele nos escolheu primeiro, diz a Bíblia. Então, se Ele me escolheu primeiro, eu o escolho dentro daquilo que está na sua palavra. Eu não posso querer nada mais, não posso desejar que Ele faculte alguma coisa para mim, que na sua própria palavra não tem como Ele facultar. Ele tem que cumprir sua palavra, porque somos cristãos. Amém. Vamos entrando aí na vida ministerial. A gente pensou um pouquinho nisto, foi muito rápido, mas eu quero só tecer esse comentário da vida de Paulo. É a vida de Paulo. Nós temos Paulo, Timóteo e aí tem cada pregador, que cada um tem o seu ministério, que deve cumprir seu ministério. Até Judas. Você acha que Judas podia fazer diferente? A Bíblia mostra que ele cumpriu o seu ministério. Ele cumpriu, ele veio para aquele fim. Mesmo sendo um pregador do maior ministério do mundo, que era Cristo. Mas Judas cumpriu o seu ministério. Foi para o seu próprio lugar que ele mesmo escolheu. Não foi Deus que mandou Judas para o inferno. Não foi Jesus que mandou ele para o inferno. Ele fez a escolha. Tudo isso está na pessoa. Ela tem que cumprir. Se é um ministério de incredulidade, talvez você diz, não existe negócio de ministério de fé, ministério de incredulidade. Eu quero fazer essa aplicação, essas aplicações hoje. Se você tem, você vai até o fim como fé. Se não tiver fé, você vai com incredulidade. E ninguém te muda, certo? E se você tem algo dentro de si, contrário a qualquer pessoa, você cumpre aquilo também, porque é um ministério seu.
não vou no arrebatamento, eu tenho que falar da irmã, do irmão, do ministério do fulano. Irmão, você não tem que falar nem do ministério denominacional. Pregação é uma coisa, mas você falar pessoalmente das pessoas que elas fazem coisa errada, como se nós, no nosso meio, não tivesse pessoas fazendo coisa errada. Nós temos pessoas que fazem coisa errada ali fora, lá no mundo, e vem aqui e toma ceia, e escuta a correção, mas não dão conta. Elas não dão conta de cumprir aquilo. Tem mulher que você pode pregar para ela, o cabelo foi dado no lugar de véu, mas ela não consegue. Ela tem vontade até que dá algum probleminha no cabelo para poder ir no médico e ela precisa acertar essas pontas, porque aquilo já está dentro dela. A outra leva a vida assim, a vida inteira, com o cabelo às pontas diferentes, porque ela já veio para cumprir aquele ministério. Vou ser uma cristã, vou fazer de acordo com a palavra. E o homem da mesma forma. Cada um de nós viemos a Deus e temos algo a cumprir. Você tem uma natureza que Deus mudou a sua natureza. Por melhor que a gente foi lá atrás, a gente não prestava. Deus nos transformou. Por melhor. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca adulterei, mas eu não sou melhor de quem já fumou, quem já bebeu, quem já adulterou. Porque todos nós recebemos agora o perdão. Mas eu não fiz, mas eu quero o perdão. Eu preciso do perdão. Eu preciso da vida limpa, da santificação. Você precisa. Então todos nós temos que cumprir algo na terra. Que a gente não veio para cumprir algo mal. A gente tem que pedir a Deus. Eu não vim na terra para cumprir uma coisa maligna. Agora, é como o irmão Brana amava tanto a Deus. Diz, como eu poderei fazer as coisas do diabo, sendo que eu amo a Deus, o quanto amo. E assim é cada um de nós. É como que aquele moço, aquela moça, com a sua fidelidade. Com a sua fidelidade. E como vai falhar se ama? Se não ama, falha mesmo. Se não ama, falha. Veio para um ministério errado, casou de uma forma errada. E é a escolha das pessoas. A minha oração é que todos nós sejamos uma bênção, certo? Irmão Brana diz que eu seja uma bênção para vocês, uma bênção aos ministros, aos obreiros. Então, que o meu desejo é de ser uma bênção. Agora, cumpra seu ministério, sua maneira de escolha, aquilo que você propôs em ser, em fazer, a honestidade, ao conversar com as pessoas, saber o que conversa, para não dar lugar ao diabo, estar cumprindo aquilo que você deve cumprir como marido, por perto de sua mulher e longe dela, por perto de seu marido e longe dele. Aquilo é uma fidelidade. O próprio Deus exige de nós ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu posso ser fiel e não até a morte. Eu vou perder. Mas eu fui fiel 50 anos, mas depois não fui fiel no final. Eu vou me perder. Ele diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então eu tenho crido que cada um de nós fazemos a nossa escolha e somos já capazes de cumprir o que nós prometemos até o fim. O mundo não vive desse jeito, por isso que o mundo vai continuar vivendo a condição de casamento e divórcio, porque não conseguirão cumprir até o fim. E quando você aceita o namoro, moça, e você escolhe uma moça, rapaz, você tem que saber que aquilo é até
que a morte separe. Então você deve ter isso dentro de si, e que Deus te dê graça para cumprir, e que nenhum de nós, nem pai, nem mãe, venha atrapalhar, nem a filha, nem o filho, mas deixar que eles, com suas escolhas, prossigam esse caminho, porque esta é a forma correta. Nós temos que entender isto. Esta é a forma correta, é a forma bíblica que nós temos. O homem faz a sua parte e a mulher também a dela. Bem, não pensei em falar isso, comecei a falar, né? Atos capítulo 20, escuta um pouquinho só para vocês verem. Paulo dando um discurso aos anciãos na igreja de Éfeso. Um ancião era como um pastor, um presbítero, e Paulo estava dando um discurso para ele, porque Paulo era um profeta. Um pastor não pode liderar sobre o outro. Um ancião, um presbítero não pode liderar sobre o outro. Mas um profeta pode dar a mensagem para todos. Um profeta dá a mensagem para evangelista, para pastor, para mestre, certo? Porque praticamente o profeta, ele vem e faz um trabalho de apóstolo. Ele é como um missionário que vai às nações e leva a mensagem. Conhecemos Paulo e conhecemos o irmão Brana, que foi exatamente esse tipo correto de pregador, de profeta, que teve a unção para esse fim, para levar a mensagem apostólica. A mensagem do profeta também é uma mensagem apostólica, certo? É um profeta que veio restaurar todas as coisas, porque estava precisando. E um pastor não restaura, o evangelista não restaura, o mestre não restaura, é um profeta. Elias virá primeiro, Elias é profeta, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele já veio e restaurou todas as coisas, certo? Era o que Cristo estava avisando, que Elias viria primeiro. E nesse tempo que Jesus falou que Elias viria, o próprio João Batista, que era chamado de Elias, já tinha morrido. Então é Deus falando uma mensagem para o futuro, e tem que ter esse profeta, e nós tivemos esse profeta. O profeta, para restaurar, ele tem que ser profeta bíblico, e para revelar a palavra também não é pastor, não é evangelista, não é mestre. Para revelar a palavra é profeta. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amém. Olha, apenas uma conversinha com vocês. Aí Paulo diz, no discurso dele em Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Ele podia falar que ele tinha dado testemunho. Vocês sabem como me portei diante de vocês, anciãos, certo? Servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Em cada época tem uma cilada, certo? Tem uma cilada dos judeus, tem uma cilada dos unicistas, dos dualistas, dos trinitarianos. Sempre tem uma cilada. E Paulo fala sobre isso. Como nada que útil, no meio de tantas ciladas, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e em casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado, eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. E era profeta. Eu vou a Jerusalém.
e não sabendo que lá me há de acontecer. Tem hora que penso que tem que saber tudo, certo? Não é tudo assim também. Aí ele continua: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Isso já havia nele. Eu sei que não tem boa coisa que me espera. São prisões e tribulações que vão me esperar. Não é você querer fazer uma coisa só esperando coisa boa. Prisões e tribulações. Você tem que saber o que vai acontecer. Aí nesse versículo que eu quero: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isto é, o meu ministério, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo sabia disso, ele tinha que cumprir o seu ministério. Então ele era um homem de exemplo, um homem de testemunho. Isso é o que cada pastor, cada evangelista, cada apóstolo, cada mestre tem que ser, como Paulo foi. E saber que nós temos que enfrentar lutas, problemas. O Espírito Santo nos guia a certa coisa. Eu estou para falar, quando o Espírito Santo me guiou para pregar esta mensagem, me parece que foi 26 de agosto de 2000, quando pregamos a era da igreja de Laodiceia terminou. Aquilo nós não sabíamos destas coisas. A gente sabia que a era não tinha terminado, mas eu mesmo, como um pregador, eu não sabia que o irmão Branham tinha falado de uma parte da era ter terminado e depois nos selos ele vir mostrar que a era terminou para revelar estes selos. Mas a gente sabe que a gente vem cumprindo este ministério. Eu estou cumprindo o meu ministério. Eu não estou entrando no ministério de ninguém. Eu estou cumprindo o meu ministério. Porque não tinha essas coisas. Comecei a vê-las no ministério do profeta. E comecei a pregar. E aquilo ficou originalmente no meu ministério nesse tempo. Sendo que o original foi com o irmão Branham, em primeiro. Mas aqui veio este ministério de pregar que a era tinha terminado. Eu não pensava que ia dar o problema que deu. Eu não pensava que ia dar divisão. Eu pensava que os pastores criam na mensagem e que era só mostrar os parágrafos, que eu levei um monte de parágrafos, de mensagens para poder ler, mas isso não foi suficiente. Ali é difícil encontrar um que creu, né? Está chegando aos poucos, mas a gente quer ver a pessoa que crê verdadeiramente nesta mensagem. E eu estou cumprindo o meu ministério. E cada um deve reconhecer o ministério do outro. A falta das pessoas serem bem posicionadas é porque elas mesmas não sabem posicionar os outros, não sabem posicionar o profeta. Se eles não sabem, então como alguém saberá posicionar seus ministérios? Eles também não terão quem o posicione, certo? Agora, traição, luta, discórdia, isso existe em toda a igreja, em todo ministério. E Paulo falou que no meio deles também, ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens. Agora, não lá no mundo, dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. E coisas perversas, a maioria das vezes que se falam, são coisas de julgamento, de calúnia, que as pessoas falam. Para que falam? Porque não podem atrair através da palavra, porque não é o ministério das pessoas a palavra. Então, elas passam a atrair através de uma mentira, de coisas perversas, para atrair a atenção das pessoas. E tem muitas pessoas que são atraídas.
elas também têm que cumprir seus ministérios, elas têm que unir com cada pessoa. Você sabe, o mal tem que unir com o mal, o bem tem que unir com o bem. Se você quer a verdade, a palavra, una-te com a palavra, com a revelação. Agora, a gente fala sobre essa mensagem e novo nome, tanto que o irmão Brana pregou, mas não pôde dizer qual era o novo nome, porque aquilo estava relacionado ao próprio nome dele, e Deus disse para ele não dizer a ninguém, e estava dentro de uma etapa que ele pregou, mas não podia dizer para ninguém. Também aquela etapa que era a terceira etapa. E o irmão Brana cumpriu o seu ministério. O que eu quero que você entenda, que nós cremos que o irmão Brana cumpriu todo o seu ministério. Apocalipse 10, de 1 a 7, o irmão Brana sempre leu. E ele cumpriu esse ministério. Ele veio e mostrou toda a revelação que o sétimo anjo revelaria no seu dia. O irmão Brana cumpriu o seu ministério. Ele não ficou nada para trás para ele vir aqui e dizer, eu vou cumprir agora meu ministério da terceira etapa. Ele cumpriu o ministério da terceira etapa nos dias dele. Pregou nos dias dele. Só não podia dizer a ninguém. Porque você sabe, se o irmão Brana dissesse assim, olha, o novo nome é Brana. Bom, irmãos, aquilo ali seria a luz do dia, e não teríamos esse monte de incrédulos, e teríamos só um povo que creria no irmão Brana. Mas Deus disse para ele, não diga a ninguém. Irmão Brana teve que posicionar tudo aquilo que você vê nas montanhas, 7 picos, 7 letras no seu nome, que o próprio Deus disse, tudo aquilo ali fazia parte. Irmão Brana pregando, 7 é o número de Deus. Irmão Brana dizendo que foi 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, 5, que é Jesus, que é a graça, e aí logo ele diz que agora é 7. Parado na brecha, 138 a 155. Só que as pessoas leem, elas não creem. Como elas leem e não creem no que irmão Brana disse, que a HM faz parte do nome de Deus. Irmão Brana não diz assim, HM é o nome de Deus. Ele diz, faz parte. Abraão Restaurado, 45. Agora todos nós sabemos disso. Agora, eu estou cumprindo o meu ministério de tomar essas coisas e pregar. Eu estou pregando, já faz mais de 20 anos, essas coisas, cumprindo o meu ministério. Que cada um cumpra agora o seu ministério. Que você pode cumprir o seu ministério não crendo mais no meu ministério. Você pode cumprir o seu ministério, porque é um papel de cada pessoa cumprir o seu ministério e não crer no meu ministério. Meu ministério vai crer quem é do meu ministério, quem pertence ao meu ministério, certo? Assim o ministério de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. É aquele que creu. O que não creu não é do ministério do irmão Brana. Agora, se as pessoas entendessem que o ministério do irmão Brana era a terceira puxada, que o irmão Brana pregou nas suas mensagens, ouvi, mas agora vejo, 201, 202, ele mostrou que cura divina e aquele discernimento não era o ministério dele. Na mensagem O Rápido, ele diz a mesma coisa, que não era o ministério dele a cura divina, mas a mensagem que é o coração da mensagem, que é o ministério dele. E o que era? A revelação dos 7 selos, a terceira puxada. Mas ele não podia dizer a ninguém. Então, eu pergunto, até hoje eu pergunto, quem cumpre esta parte? Sendo que não tem mais profeta, não tem mais mensageiros. Todos acabaram ali no tempo do irmão Brana. Mensageiros, profetas, a era de Laodiceia, quer dizer, não tem outra era depois de Laodiceia. Mas você vai olhar na mensagem, o irmão Brana trouxe uma nova era para nós. Irmão Brana diz, estamos vivendo na era do Filho do Homem. Bom, se ele disse
não tem mais eras da igreja, mas agora ele estava trazendo do tempo dele. Estamos na era da chamada. Era o ministério dele que ele está dizendo. Estamos na era da noiva. Você pode pegar esses tópicos, tudo que eu estou falando, e vai lá no Busca, e você vai encontrar. Estamos na era do grão, na era abramita. Tudo depois de Laodiceia. E agora a terceira puxada veio exatamente nesse espaço de tempo. Depois de Laodiceia, que os selos foram revelados e nos selos está a revelação dos trovões. E como nós já aprendemos desde o princípio, vemos aprendendo essas coisas, que aquilo que o irmão Brana tinha que colocar dentro das eras da igreja, por isso ele não permitiu que as eras fossem soltas antes, quando ela foi pregada. Ele deixou aqueles anos todos, até 65, para poder soltar as eras lá em 1965. Mas ele pregou em 61, mas deixou para soltar em 65. Aí você vai dentro das eras da igreja e você vai encontrar coisas que o irmão Brana mandou o irmão Liveio colocar dentro das eras da igreja. E essas coisas fazem parte também dessa revelação, certo? O terremoto no Alasca em 1964, você vai encontrar dentro da era de Laodiceia. Mas a era de Laodiceia foi em 61, mas ele mandou colocar lá em 64, depois o irmão Brana pediu para o irmão Liveio colocar ali. E no original, você não vai encontrar coisas como o parágrafo 38 de Laodiceia, que a revelação dos 7 trovões. O que são a revelação dos 7 trovões? Então, ele mostrou para nós, os 7 trovões estão revelados dentro dos 7 selos. São as revelações contidas nos 7 selos. Isso daí são coisas que desde 2006, mais ou menos, a gente já tinha visto e começamos a pregar. Eu me lembro, estava indo para a casa do irmão Haroldo, quando essa mensagem veio para eu pregar sobre esses trovões, desta forma, de uma forma mais nítida, e por revelação, saber que aquilo ali não está no original, certo? Mas o irmão Brana colocou muita coisa ali dentro daquelas eras da igreja, que ele queria que fosse esparramada para todo mundo, para o mundo inteiro. E é isso que o irmão José Brana faz, semear a mensagem do seu pai para todo mundo. Se tem o ministério, é o ministério que ele tem. Como profeta, ele tem esse ministério de semear a mensagem de todos, poder crer na tradução que ele permite sair para todo mundo. Tem que crer no ministério do irmão José Brana, aquelas mensagens. Agora, eu sei que outros já fizeram mensagens, já deram para nós. Eu aprendi essas mensagens todas com Goiânia. Goiânia soltou essas mensagens, certo? E nós tivemos primeiro essas mensagens interpretadas e traduzidas por Goiânia. E graças a Deus, por tudo que nós tivemos dali. Mas hoje querem exatamente que falam isso. Estamos falando que a gente vê também o ministério do cumprimento, que é o ministério do irmão Zé Brana, cumprindo aquilo que o irmão Brana tinha desejo de um filho como José, que estava governando todo o Egito, e com aquela mensagem que ele tinha, certo? Com a mensagem que José tinha. Então, a mensagem que o irmão José prega é a do irmão Brana. Por isso ele manda todos os pastores ouvir mais o irmão Brana. E todos nós temos que ouvir. Se nós temos que aprender alguma coisa, nós não aprendemos com o irmão José Brana, com o irmão Billy Paul Brana. Nós aprendemos com o irmão William Marion Brana. Porque ele é o profeta que trouxe a revelação total desta palavra. Amém? Então Paulo, cumprindo seu ministério, quero falar que essa parte que nós lemos,
para me encerrar, senão fica muito longo o que estou falando com vocês também nesse momento. Só para usar Timóteo tendo um ministério, e Paulo falou para ele: cumpra. É o ministério de evangelista, cumpra o seu ministério, certo? E Timóteo fez isso. Olha, capítulo 4, verso 1 em diante: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Então Paulo já sabia que isso ia acontecer, porque isso aqui está exatamente nos últimos tempos. Mas naqueles tempos, Paulo já estava com esta luz para mostrar o que ia acontecer em todas as eras, porque ele era um profeta que a sua mensagem estaria em todas as eras. A mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro, você sabe que ela vem em todas as eras. Agora, quando chega na última era, nós temos todas as mensagens e temos que admitir que temos a mensagem do sétimo anjo, que revela todas as mensagens que esses mensageiros vieram trazendo, mas não puderam completar, ficaram como cabos soltos, que eles não puderam completar. Aí o William Branham veio com o seu ministério de sétimo anjo, revelou todas as eras, e o Espírito Santo mostrou para ele os nomes de todos os mensageiros destas 7 eras, e por final era ele o mensageiro, o sétimo e último mensageiro. Mas aqui diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora, já havia desviado os ouvidos da verdade lá em Niceia, 320 depois de Cristo, já havia desviado os ouvidos da verdade. Ele já não batizava mais em nome de Jesus Cristo, o Papa já tinha mudado o batismo para batismo de crianças, e batizar falando Pai, Filho e Espírito Santo. É uma coisa que já tinha mudado lá atrás, desviando os ouvidos da verdade, e a verdade é a palavra que os apóstolos tinham pregado, já era a doutrina. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Então eu só tomei isso para mostrar a vocês que a gente está só cumprindo o nosso ministério. Eu não tenho que inventar nada, eu não tenho que revelar nada. Eu creio nesta luz, nessa revelação que Deus nos deu desde antes do ano 2000 para poder ver estas coisas, começar a comer estas coisas que ninguém comia. Agora já tem muita gente comendo, tem aqueles que falam mal, tem aqueles que falam bem, tem aqueles que se dividem e comendo, porque aí vão comendo parte. A mensagem de uma só pessoa é o que sempre leva o povo a estar em perfeita união e companheirismo. Sempre foi assim, era uma só pessoa: Pedro, Paulo, Irineu, Martim e Columba. Não era multidão, era uma só pessoa, certo? Lutero, Wesley, Bran, era uma só pessoa. E agora a mensagem da esposa não é outra coisa, é uma só pessoa, é uma só esposa, ela tem uma só palavra. Agora, querem culpar como eles culpam, até que o irmão Brana copiou de doutores lá atrás, e eles culpam que nós copiamos do William Souto. Agora procura lá no William Souto ver se eles têm essa doutrina que eu prego. Você tem que ver isso. Vocês pegam parte das coisas e condenam o resto. Eles têm pegado parte do irmão Brana e condenando toda a mensagem do irmão Brana. E esta foi a infelicidade daqueles que achavam que tinha ministério no tempo do pastor Joaquim, e o pastor Joaquim ainda criando essas crias ali no meio dele, para que ficasse com o ministério após a morte dele. Se ele soubesse agora o que aconteceu após a morte dele, que aqueles que saíram
saíram e se dividiram e largaram de crer no profeta. E eram aqueles que pregaram muitos anos sobre o profeta, mas eles foram enganados pelo inimigo para não crer mais no irmão Branham. E são boas pessoas, mas agora estão perdidas. Não tem como você dizer, não, está tudo bem, todo mundo vai para o céu. A mensagem de Deus não é assim. Deus tem uma mensagem em cada época. Por eles não terem aceitado a terceira puxada no ano 2000, eles sofreram juízo durante todos estes anos. Isso é juízo. Juízo em todo o sistema. Juízo no caráter. Juízo em tudo. Sofreram. E todos aqueles que rejeitam essa mensagem, que é exatamente o ministério da esposa nesse dia final, eles vão caindo na mesma coisa. Eles vão sofrendo o mesmo juízo. O juízo é crescer, é desenvolver. Sim, o juízo é ter gente também, não é só não ter gente. As pessoas não percebem isso, mas elas cairão em juízo e pagarão o preço, como estes também irão pagar pelos que estão fazendo. E eu fico pensando que aquele povo que estava reunido sempre ali em Goiânia, crendo na mensagem do profeta, aí por pensar alguma coisa contrária ao próprio ministro, ao ancião, ao que eles fizeram, certo? Isso daí é aquilo que Paulo falou mesmo. Eles têm que saber, lobos no meio do rebanho. Eles estavam ali, mas eles tinham vestes de ovelha. Não dava para você ver que eram lobos contra o profeta. Eu estou falando mais contra o profeta, não contra mim. Contra mim eles podem falar o que eles quiserem, mas o profeta, eles falar contra o profeta, eles arrumar coisas contra o profeta e chamá-lo de falso. Irmãos, ele cumpriu o seu ministério. Irmão Branham cumpriu o seu ministério. E esses pregadores também estão cumprindo o ministério deles. Eles têm que ter esse ministério contra a palavra. Sempre houve ministérios contra Jesus, contra João Batista, contra Pedro, contra Paulo e contra todos. Contra os pentecostais no seu dia, contra Lutero, Wesley e contra o irmão Branham. Sempre houve. Agora, nesse tempo final, eles estão mais contra o irmão Branham ainda nesse dia. Agora você pensa bem, a mensagem que pregamos, que é aquilo que o irmão Branham não podia dizer. Nós vamos ser piores para eles ainda. Mas damos graças a Deus por esta revelação. Estamos cumprindo o nosso ministério. Comemos e profetizamos outra vez. Não é uma profecia nossa. Estamos profetizando que o William Branham profetizou. Ele tem o assim diz o Senhor. E nós estamos repetindo este assim diz o Senhor paulatinamente. Não estamos falhando nisso. Estamos mostrando o que é a realidade. Agora, sempre foi preciso um homem para pregar isso para o povo, para não ter grupos. O próprio irmão Branham diz: Deus não está em grupos. Em dois Deus não está. Por isso que Deus é só. Se você começa a colocar dois pensamentos, porque cocheais em dois pensamentos? E eles vivem cocheando em pensamento dentro da igreja. Muitas vezes dentro do meu ministério, eles estavam juntos, mas cocheando em dois pensamentos. Até que eles pegaram o pensamento deles e fizeram aquilo funcionar. E quem pertence àqueles pensamentos e àqueles ministérios tem que prosseguir, meus irmãos. Tem que prosseguir. Tem que ir naqueles ministérios. Eu acho melhor eles irem num ministério do que ficar contaminando em nosso meio, o nosso meio. Certo? Que eles vão cumprir o seu ministério, se é bom ou se é mal. E deixa-me cumprir o meu ministério. Se você acha que é bom ou mal, eu sou chamado de Deus também até Satanás. Certo? Eu não sou só chamado de Satanás. Vocês têm que saber que tem aqueles que chamam a gente de Deus também. Acham que a gente é alguma coisa na vida. E não é. Então é chamado de Deus a Satanás. Mas a gente para ali no meio. Simplesmente estamos cumprindo o nosso ministério. Obrigado, Senhor,
por mais esse momento, que o seu povo tenha revelação de que não estamos aqui chamando ninguém para aumentar o nosso grupo, mas simplesmente para poder dizer que é um ministério. E é esse ministério que começou lá atrás e que não podia ser copiado no tempo do irmão Brana, porque ele não disse a terceira etapa. Mas quando o Senhor abriu isso para nós, que falamos que é a terceira etapa, então começou as coisas a entrarem para copiar. E aí está, Senhor, no mundo essas coisas sendo copiada. A terceira etapa já é copiada agora. Ela não era antes porque o diabo não sabia, porque o irmão Brana não disse para alguém. Então quando a gente pregou e disse para alguém e para um povo, aí começou também vir a nota falsa. Começou, Pai, foi em nosso meio mesmo, como foi no meio de Paulo, do ministério dele, no meio do ministério do irmão Brana, e agora, finalmente, no nosso ministério. Ajuda-nos a cumprir esse ministério até o fim. E que cada irmão cumpra aquilo que lhe é devido até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.